Olá pessoal, boa tarde, eu sou Alan Gani, professor e colunista do Infomoney. Hoje eu estou aqui para entrevistar o Caio Coppola, que é comentarista de política lá da Jovem Pan. Caio, gostaria de agradecer aqui a tua presença. Eu que agradeço o convite, Alan, um grande abraço aí para todo o público do Infomoney. Legal. Caio, que você era jogador de futebol antes, né, da seleção, e aí resolveu mudar aí para a carreira política, né? Sempre importante. Tinha até o apelido Kaká, né? Caio, Kaká, daí que... É isso aí. Pior é que já tinha um apelido, e aí o Emílio Surita do Pânico fez o favor de consagrar aí essa conversa de corredor, e brincando com Kaká da direita, direita universitária e tantas outras alcunhas aí que eu tô colecionando ao longo da minha breve carreira jornalística. E o Kaká era um meia de direita ou de esquerda? Ele era? Eu acho que ele era de direita, mas ele marcou aquele primeiro gol dele, lembra, contra a Turquia? Foi de esquerda, gol maravilhoso. Tá Menino certo. de ouro, né? Tá certo. Caio, você fez sua formação em Direito, Isso. né? Você já exerceu advocacia alguma vez? Não, minha reputação é ilibada, viu, Alan? Eu nunca... Não, tô brincando. Eu venho de uma família, né, de juristas. Meu avô foi um grande juiz, especializado, inclusive tem obras aí sobre lei de imprensa, esse tipo de coisa, mas eu nunca exerci, eu sempre tive uma veia mais empreendedora. Mais empreendedora. E aí agora você caiu no jornalismo ou como comentarista, né? De paraquedas. Caiu de paraquedas. Eu sempre brinco que você é economista, conhece a Denise Campos de Toledo, sim, né? Sim. Economista lá da Jovem Pan, e um dia ela me perguntou, né? Como que você veio parar aqui na Jovem Pan? E foi realmente um produtor do Morning Show, né? O Ricardo Arcon, navegando pela internet, ele viu os vídeos que eu fazia por hobby no YouTube, aí com a minha visão política sobre assuntos diversos, polêmicos e tal, acabou conseguindo meu contato e me convidou, assim, uma coisa sem compromisso mesmo, num dia que tinha uma janela, um negócio assim. Aí deu certo e o resto é história. Legal. E por falar em jornalismo, você é muito bom, né? Quem te acompanha Obrigado. Em desconstruir narrativas. Sim. Né? A gente percebe que você faz um trabalho detalhista nisso. Sim. Minucioso nisso daí. Você considera, é um papo que a gente ouve muito por aí, que a imprensa ela é majoritariamente de esquerda, e aí eu estou falando em termos mundiais mesmo, né? Como é que você vê e por quê? Bom, respondendo a sua pergunta com fatos, né? Que é a melhor forma da gente argumentar. Eu sempre tive essa impressão, e qualquer um que conviva aí diuturnamente com o noticiário percebe um certo viés, mas isso fica explicitado em alguns momentos. Quando eu me deparei com o Prêmio Congresso em Foco, né, que é do Grupo Folha UOL, e que é uma premiação até interessante porque são jornalistas premiando os melhores parlamentares. Eu acho que existe um erro conceitual aí dentro da noção de checks and balances de uma democracia e a mídia como quarto poder. É esquisito esse tipo de homenagem entre um poder e outro, mas tudo bem, nem vou entrar nesse mérito. Mas dentro desse prêmio, eu reparei que o vencedor de 2018 era um parlamentar do PSOL, se não me engano, o Chico Alencar. Isso me chamou a atenção porque ele era o bicampeão desse prêmio. Eu falei, bom, de repente isso é uma coisa restrita aí ao Grupo Folha. Fui pesquisar um pouquinho mais sobre a metodologia do prêmio e descobri que se tratava de uma votação que envolvia 44 veículos de comunicação, 89 profissionais que faziam a cobertura lá em Brasília, certo? E das 5 primeiras posições em 2018, 4 são de parlamentares do PSOL e um era o parlamentar, se não me engano, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que era o Molon, se não me engano era isso. Mas era isso, era PSOL e mais um. As 5 primeiras posições. Se a gente pensar em termos de representatividade popular, essa vertente do esquerdismo mais festiva e até mais à esquerda, né, no polo ideológico, ela é muito minoritária. Agora, se todos esses são os preferidos dos jornalistas que cobrem Brasília, já fica nítido o viés. Isso em termos nacionais. Em termos internacionais, fica muito claro quando você vê quem são os jornalistas que são premiados lá fora. Por exemplo, houve uma menção honrosa no New York Times recentemente
a Patrícia Mello Campos, que é autora daquela matéria sobre a suposta fraude eleitoral e, enfim, disseminação de WhatsApps na campanha do então candidato Jair Bolsonaro. Não foram apresentados os contratos, que teoricamente serviriam como prova, né, enfim, como fonte dessa matéria, e mesmo assim ela foi alçada aí ao primeiro escalão do jornalismo mundial. Isso é só um exemplo, né, para mostrar o progressismo da mídia, e recentemente o tour que o Jean Willis tem feito pela Europa, né, então isso pegando desde El País até Der Spiegel e outras publicações, The Guardian também, lá fora mostram que de fato existe aí uma cola ideológica que une essas grandes publicações. Aí caiu osso assim, né? Gente que defende esse ponto de vista fala, mas olha só, se fosse de esquerda, não publicaria a matéria da Odebrecht construindo lá o sítio em Atibaia, sim, enfim, né, que saiu na Folha de São Paulo, que foi a primeira a levantar isso daí. A Globo não noticiaria questões do impeachment, corrupção, etc. Como é, sim, que fica isso daí, né? Porque o pessoal fala, não é de esquerda por conta disso, porque traz fatos, sim, aí que acabam prejudicando, sim, né? Mesmo que verdadeiros. Corroborando aí os exemplos que você deu, tem um mais recente também, que foi uma excelente matéria da Folha de São Paulo denunciando o esquema por trás dos Mais Médicos e mostrando telegramas anteriores às jornadas de junho de 2013, que foi a época em que foi lançado o programa como uma resposta às manifestações nas ruas, mostrando que todo o esquema já estava engendrado. É uma reportagem da Folha, uma boa reportagem da Folha, com os telegramas originais entre as embaixadas, né? Inclusive discutindo como aprovar um programa como Mais Médicos, que na verdade é só um grande programa de transferência de renda para a ditadura castrista, como burlar a aprovação do legislativo mediante a contratação via uma organização internacional. Então, claro, há excelentes exemplos de reportagens desses veículos aí que têm a reputação de terem uma inclinação à esquerda, mas se a gente der alguns passos para trás e olhar, vamos dizer assim, a curva, né, lógico que você tem alguns pontos fora da curva, mas em geral é sempre no sentido de usar a técnica jornalística para passar uma mensagem política. A mensagem ela é enviesada das formas mais interessantes, até mediante o uso da sintaxe, né? Então, por exemplo, quando você vai anunciar a nomeação de um ministro, para citar um caso recente da Damares Alves, então o que você vê é assim: ex-assessora de fulano, pastora é nomeada por Beltrano. Então você vê que o uso da voz passiva e da adjetivação coloca essa... Isso numa reportagem factual. Exatamente, coloca essa mulher em segundo plano. Muitas vezes a manchete não bate com o corpo da notícia, ela é muito mais provocativa. Então são essas as práticas que fazem, que despertam aí a desconfiança das pessoas. Afinal de contas, o povo tem o que Augusto Nunes chama de sabedoria subjacente. E por mais que ele não esteja atento, ele vai pescando esse tipo de informação e uma hora tem alguns momentos críticos em que fica evidenciado o viés, por exemplo, na questão da bandidolatria ou na visão do bandido como vítima social, quando você usa eufemismos, né? Então você tem caras cometendo atos criminosos sendo chamados de rapaz, né? Ou de suspeito, foi flagrante, né? O crime que a pessoa cometeu. Então, esse tipo de coisa. Então, tem exemplos no sentido oposto, mas majoritariamente você consegue perceber um certo viés ideológico em algumas publicações. E esses exemplos no sentido oposto seria que a própria função jornalística não tem, sim, como omitir um fato, tem concorrência. Exatamente, mercado, tem toda a sorte de estímulos de mercado, né, para que o fato e a boa reportagem investigativa prevaleça. Que no meio disso tem muito ruído, né? Geralmente essas mensagens elas são passadas de forma subreptícia, subliminar, é mais ou menos nessa linha. Quando isso fica escancarado,
existe uma perda, inclusive, do ponto de vista econômico. Né? Legal. Falar de atualidades? Vamos embora. Vamos lá. Governo Bolsonaro, como é que você está vendo? Poxa, não estou acompanhando muito, sabia? Está otimista? É um otimismo vigilante sempre. Eu acho que hoje é uma data marcante, em razão porque ontem foi a apresentação da reforma da Previdência, que é sem dúvida nenhuma vamos dizer assim, é o calcanhar de Aquiles do Brasil. Né? Isso precisa ser resolvido. O projeto conseguiu a proeza de agradar todos os setores da mídia, exceto aqueles que não fazem jornalismo, mas sim militância. O governo merece os parabéns pela forma como tocou a comunicação. Uma vez me perguntaram, quando o governo completou um mês, se eu estava satisfeito com o governo. Eu disse que não, porque eu esperava mais da comunicação. E dessa vez não, eles deram uma lição, porque o fato do presidente ir presencialmente entregar o projeto, o fato dele fazer uma meia-culpa diante das lideranças do Legislativo, falando, quando eu estava nos sapatos de vocês, eu errei. Isso foi fundamental. Enfim, o fato deles focarem a mensagem nos privilégios e deixar bem claro que os grandes afetados com essa reforma serão aqueles da elite do funcionalismo público. Então, aquela mudança de alíquota, né, de 11% para os 16%, uma alíquota progressiva para quem ganha entre 20 e 39 mil reais, que é um novo teto constitucional. Então, uma série de acertos aí nesse sentido. E na terça-feira veio o pacote anticrime do Moro, que é muito positivo. A questão está se resumindo vamos dizer assim, a um conceito objetivo de legítima defesa, que óbvio, o lado contrário da imprensa apelidou de licença para matar, mas o ponto é que o Moro, de uma forma muito inteligente, ele vai reformar o sistema penal, uma parte importante do sistema penal, sem mexer na Constituição. Ou seja, uma aprovação fácil. Né? Do ponto de vista político, é inteligente desmembrar o crime de Caixa 2. Agora, o que chama mais atenção e que não está sendo comentado são as novas figuras que ele importa do direito americano. Então, o plea bargain, então a transação penal, na qual o réu, né, ele mediante confissão, ele poupa, enfim, todo o trâmite do processo judicial e assim tem uma leve redução na pena. E também a figura do whistleblower, que, se a gente pensar, é revolucionária, porque você empodera o funcionário público honesto a denunciar sob anonimato o funcionário público desonesto e perceber 5% do valor que for recuperado pelo poder público. Então, assim, a gente está com 2 pacotes aí que são muito legais e no fundo é isso que importa, é a lei e a ordem e a liberalização da economia. O resto é resto. E aí depende de aprovação do Congresso. Sim. Você acha que em alguma medida esse atrito aí, Bolsonaro-Bebiano, pode ter causado algum desgaste junto ao Congresso ou não? Eu acho que o Congresso ele tem outras preocupações, inclusive muito mais egoístas. Né? Então, você tem a área fisiológica que ainda existe. Né? A gente está diante de um Congresso que teve 47% de renovação total. Né? E só um minuto, cara. Quando eu falo desgaste, é se o Congresso poderia se aproveitar dessa situação para aumentar o custo político. É isso que eu quis dizer, da aprovação. Se não houver crise, os agentes políticos provocarão, fingirão, ou até que seja numa bolha mesmo, criarão crises. Né? Afinal de contas, ali é um ambiente belicoso de negociação hostil. Então, você tem toda uma gama de agentes políticos fisiológicos, ainda muito ligados a velhas práticas, que estão insatisfeitos com o modus operandi desse governo, que é o primeiro governo que, de fato, acaba com o presidencialismo de coalizão ou cooptação, dependendo da terminologia que o espectador aí do Infomani julgue mais adequada, que compõe um ministério técnico não loteado entre as lideranças partidárias. Isso é a primeira vez que isso acontece. Logo, você tem aí uma massa, né, congressual que
que está querendo um naco maior de poder. Que está órfã. Né? Tá órfã do cabide de empregos que sempre imperou, né, no Brasil, e de influência política mesmo, e influência sobre verba. Muitas vezes o cara, ele simplesmente quer participar, não é sempre que tem a finalidade ilícita, é só na maioria das vezes. E Caio, como é que você viu esse caso aí? Eu sei que já é meio passado, mas vamos para fechar, né, esse assunto. Como é que você viu? Você concordou com a demissão do Bebiano, né, do ponto de vista político e da forma que se deu? Acho que tem aí duas questões, né? Bom, a primeira parte da pergunta, sim. Eu acho que a demissão ela faz todo sentido, porque, inclusive a partir do vazamento dos áudios, denota-se a perda de confiança do presidente no seu imediato. Né? Então, não faz o menor sentido você ter na sua equipe, especialmente a equipe próxima, né? A gente está falando da Secretaria-Geral da Presidência da República, né? Então é um ministro palaciano, por assim dizer. Mas antes mesmo do vazamento do áudio, né? Eu digo já antes. Ali o que a gente percebeu é que é um mal entendido que, vamos dizer assim, catalisou esse antagonismo, porque já desde os primeiros áudios já fica claro que a situação não estava confortável. Tá. Né? Então, e aí se justificaria... Com certeza. Agora, em relação à forma com que foi feito, jamais. Né? Eu acho que isso tem que ser feito na privacidade dos gabinetes ou das furnas. Né? E sempre, a gente sempre deve evitar a humilhação pública. Isso pode ter um passivo depois para o governo, porque querendo ou não, era um cara que estava muito próximo e que pode gerar muito ruído, como de fato já o fez, né, durante muito tempo. Então, sempre a discrição, o comedimento, a postura conservadora, né, sempre é o caminho mais adequado. Mas, enfim, as coisas se desenrolaram dessa forma e, como você bem colocou, eu acho que isso já é página virada. E uma coisa que me chamou a atenção nesse caso foi uma briga ali na direita, né? Sim. Então, formadores de opinião, dos quais eu sou amigo de amigos de alguns. Eu também. E são muito competentes no que fazem, foram ali atacados, enfim, entre eles o Felipe Moura Brasil, que já esteve aqui, Sim. O Carlos Andreasa, que também já esteve aqui. Sim. Como é que você vê isso daí, né? Não é ruim isso daí para a direita? Esse episódio ele me entristeceu muito, né? Eu sou um admirador tanto do Felipe quanto do Carlos. E você falou que eles são muito competentes em tudo que eles fazem, né? Eles são os melhores no que eles fazem. Eu já tive a oportunidade de, enfim, fazer alguns programas, né, dos Pingos nos Is com o Felipe Moura Brasil, e não existe nada nem parecido em técnica jornalística, em capacidade de narrar um fato, de sintetizá-lo, né, de retomá-lo, de classificá-lo. Assim, é uma habilidade sobrenatural que o Felipe tem. A técnica dele é muito aprimorada e ele prima pela imparcialidade. E no caso do Carlos Andreasa, né, a gente está falando de um editor que já há mais de década cumpre uma função essencial, que é dar voz à pluralidade de ideias na sociedade brasileira. Grande parte dos livros em que para usar uma nomenclatura corrente, essa nova direita se apoia e surgiu, são de editoria do Carlos Andreasa. Ele que destrinchou, que abriu esse caminho. Para leituras de algo que a gente não teria acesso no mercado brasileiro, só no exterior. Uma grande editora, não. Então, assim, é ruim a gente sair crucificando as pessoas sem fazer uma avaliação, olhando em retrospectiva, de todo o serviço que essas pessoas já prestaram para a democracia brasileira. Afinal de contas, a gente estava numa situação tal de hegemonia de pensamento. E esses caras estão aí há muitos e muitos e muitos anos lutando o bom combate de forma elegante,
democrática, educada. Então, me entristece muito ver as pessoas, ainda que seja um episódio isolado e tal, se voltando contra essas grandes figuras da direita, né, por questões que muitas vezes são menores. Né? Eu acho que... E não necessariamente, desculpa te cortar, mas não necessariamente também fazer uma crítica significa querer desgastar o governo. Você pode ter simplesmente uma crítica para melhorar, né? Para ser construtivo. Né? A função do jornalista e inclusive do mercado editorial envolve ser crica, né? Envolve ser exigente, enfim, buscar a verdade, e às vezes nesse processo há um desgaste, há um desconforto, né? Muitas vezes quando nós vamos entrevistar inclusive algumas personalidades com as quais nós nos identificamos, mesmo assim há a preocupação de buscar aquela pergunta que vai obrigar o convidado a cavar um pouquinho mais fundo, né? Perfeito. Enfim, eu lamento tudo isso, mas eu acho que da mesma forma que a gente conversou sobre o viés de algumas publicações, na hora que a gente dá alguns passos para trás e analisa a totalidade das ações dessas figuras, né? Então especialmente o Carlos Andreasa, Felipe Moura Brasil, a gente vai ver um trabalho extremamente consistente, muito caráter, né? E uma contribuição aí inestimável para a democracia brasileira. Com certeza. E me parece que, não sei, e aí não só falando desse caso especificamente, mas próprias divergências públicas dentro do PSL, enfim, a esquerda, pelo menos quando ela estava no poder recentemente, parece que as figuras ali brigam menos publicamente. Talvez tenha aí as suas divergências internas, mas no público briga menos. E a direita me parece mais reativa, né? Ou mais transparente, não sei qual a palavra aqui. Você concorda, Caio? Lembrou do Nelson Rodrigues, eu sou reacionário, reajo a tudo que não presta. Olha, eu acho que isso condiz com o modus operandi da imprensa, né? Da imprensa não, da esquerda, olha só, tu fala, da esquerda, que é essa mitomania. Eles são dissimulados até em relação às próprias rusgas, né? Naturalmente, você lavar roupa suja em público não é o melhor método, mas demonstra uma certa verdade, uma coisa genuína, né, nessa disputa por espaços. Isso daí é feito na arena pública, né? Então, talvez seja melhor fazer do jeito da esquerda. Fica o questionamento, de repente fazer tudo às claras e mostrar quais são as forças que estão aí combatendo. O que não pode é a gente se ater a pequenas coisas. Fazer oposição política não pode ser fazer oposição ao país. Tá. Isso em hipótese nenhuma. Esse realmente é o comportamento da esquerda que a gente não pode mimetizar, que é aquela história do quanto pior, melhor. Então você pode até ter, vamos dizer assim, as suas críticas ao bolsonarismo, isso é legítimo, né? Diversidade de opinião e tal, só que transformar isso numa oposição ao Brasil... Ao caos no país, não. Exatamente, ou uma apologia do caos, ou até, falando do aspecto subjetivo, torcer para dar errado. Se você está nesse nível, então você precisa buscar tratamento psicológico, né? Entrar em contato com o seu eu interior, porque não faz o menor sentido, tá todo mundo no mesmo barco e esse é o governo de turno. Caio, você vê como passa rápido o tempo? Voou, né? Já foi? Não, então, para finalizar, eu quero que você recomende... Eu queria falar aqui como é que deu a sua formação intelectual, mas aí eu falo fora do ar e trago aí para o pessoal. Então, você recomende 3 livros e 3 filmes. Que legal, vamos começar pelos filmes. Em primeiro lugar, Forrest Gump. Lindo. É maravilhoso esse filme porque, para mim, ele representa o triunfo da verdade, o triunfo do bem sobre o mal, independente de malícia, né? Então, você tem aquela bondade genuína no Forrest Gump que acaba prevalecendo. Então quando o bem é levado ao paroxismo, ele triunfa.
E você vê isso também na vida de grandes figuras históricas que tinham tudo para serem esquecidas ou até mesmo para serem devoradas pela história, como foi o caso assim do próprio Jesus Cristo, né? Mas que por representarem o bem máximo, uma pureza, exatamente, acabam durando para sempre. Então, Forrest Gump é isso. Segundo, Sociedade dos Poetas Mortos. Muito legal. Muito bom também. Aquela cena épica do professor Keating convidando os alunos a subirem na mesa para ver a sala de aula e a vida de outra perspectiva. Perfeito. Olha, terceiro lugar, eu adoro aquele filme Up, da Pixar, sabe? Esse eu não conheço. Pô, esse é sensacional, é uma animação e tem uma hora, é um filme para criança com metáforas para adultos. É perfeitamente razoável começar a chorar nos primeiros 3 minutos do filme. Porque é como se fosse um curta-metragem dentro do longa-metragem, mas tem uma metáfora maravilhosa na qual o cara ele é obrigado a deixar toda a mobília da casa dele, ou, portanto, todas as memórias, então virar uma página para conseguir avançar em direção ao futuro. E os livros, agora, vamos lá. Em primeiro lugar, como conservador, eu tenho que recomendar as ideias conservadoras ensinadas a reacionários e revolucionários, do João Pereira Coutinho. É um livro muito curto que sintetiza o pensamento conservador. Um discípulo do João Pereira Coutinho, que é o Bruno Garchagen, que já teve aqui, um cara brilhante. O cara é sensacional. Simpaticíssimo. Tem 2 obras muito bacanas. Eu vou recomendar a segunda, que tem tudo a ver com esse momento de reforma da Previdência que a gente está vivendo agora, que é Direitos Máximos, Deveres Mínimos. Esse devia ser vamos dizer, vai ser primeiro presente da pessoa nasce e já recebe esse livro. Vai ser o epitáfio da Constituição de 88. Esse é Direitos Máximos, Deveres Mínimos. É um livro muito bom. E em terceiro lugar, deixa eu ver. Bom, dá para recomendar o livro do professor Modesto Carvalhosa, Da Cleptocracia para a Democracia. Também é um livro curto, mas já com viés jurídico e mostrando uma visão moderna do professor Modesto Carvalhosa, o grande jurista, inimigo número 1 da corrupção no Brasil, para um Estado realmente democrático de direito. Então, você tem uma reforma política de peso, defendida por um grande jurista, que é muito coerente e trata de diversos assuntos, desde mandato para ministro do STF, até voto distrital, recall, candidatura independente, todos esses assuntos que vão ser abordados depois que o Paulo Guedes, se Deus quiser, depois que o Paulo Guedes fizer todas as reformas estruturantes de ordem econômica. Caio, portas estão abertas. Quero ver com prazer, Alan. Você de novo aqui. Sucesso, está brilhando lá na Jovem Pan. Te acompanho e é isso aí. Tá certo. Legal? Forte abraço, aí um abraço para todo mundo aí do Infomoney, foi um prazer estar aqui. Pessoal, termino aqui mais uma entrevista hoje com essa simpatia, inteligentíssimo Caio Coppola, que é comentarista político na Jovem Pan. Vejo vocês numa próxima entrevista, ok? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.